Boa noite. Aqui é o Nelson Job, dos Transaberes. Estamos iniciando mais uma live Transaberes, cujo especial hoje é o cuja opa, só um minutinho. Cujo tema hoje é a De Vires, a filosofia da diferença de Gilles Deleuze. Bom, então a gente está sendo transmitido pelo Instagram e pelo nosso canal do YouTube, no canal do YouTube Transaberes, tá bom? E eu coloquei o link no Facebook para quem quiser saber o link do canal do YouTube que está sendo transmitido agora. Eu queria, antes de começar a falar da filosofia do Deleuze, eu queria fazer alguns comentários aqui. Primeiro, que foi lançado no Brasil esse gibi aqui, especial, Fronteiras do Além, pela Pipoca e Nanquim. Isso aqui traz a obra de terror do Jânio Cortez. Influenciou muitos quadrinhos brasileiros. Ele é português, mas publicou as grandes obras em vida aqui no Brasil. E é um grande artista. É um grande artista. São histórias pequenas, né? Uma história é baseada na Asa Branca do Luiz Gonzaga. Outro é baseada numa música do Vicente Celestino, numa lenda urbana, e outra numa música do Ozzy Osbourne. Mas a minha preferida é a primeira que foi publicada, que é Retrato do Mal, que tem apenas 3 páginas. E aí não sei se dá para ver a qualidade da obra de Jânio Cortez. Essa história aqui é da década de 60, de 61. Para vocês terem uma noção aqui, está mais fácil de ver a qualidade da obra dele. Esse aqui é baseado já no Asa Branca. Ele interpreta a letra de Asa Branca como se fosse um filme de terror, uma história de terror. Assim. Boa edição, caprichadíssima, muito bem explicada. Tem um prefácio do Maurício de Souza, porque ele foi o primeiro editor do Maurício de Souza no Brasil. Maurício de Souza chegou para ele: você quer publicar terror? Publique pelas coisas do Bidu, que você publica na Folha de São Paulo. Vamos fazer uma revista do Bidu. E aí começou a história do Maurício de Souza, que vocês conhecem bem. Eu queria também falar de 2 séries do Netflix. Uma é Reckoning. Reckoning é uma série que coloca o investigador e o serial killer como protagonista. Então, você, ao longo de 8 episódios, ao longo de 8 episódios, você fica mais próximo da intimidade, da vida do serial killer também. E aí, você percebe que ambos têm problemas conjugais, ambos têm problemas com os filhos problemáticos, ambos têm os filhos na mesma escola, o serial killer é professor da escola também, então ele é professor dos filhos do investigador, todos os 2 frequentam a mesma igreja, então vai mostrando um pouco mais disso, dessa peculiaridade na Califórnia, né? Apesar da série ser australiana. Ela não é maravilhosa, mas tem algumas novidades e mostra uma América sem redenção. O que é interessante, porque o norte-americano é obcecado com a ideia de redenção. Outra série que estreou agora foi a 3ª temporada de The Sinner. The Sinner é uma série centrada no investigador Harry Ambrose, que quem faz o papel do Ambrose é Bill Pullman, que talvez seja o melhor papel do Bill Pullman. Essa 3ª temporada não é melhor que a primeira, que é ótima, né? Com a Jessica Biel. Sempre é um crime que aparentemente é fácil, de resolução fácil. O Ambrose insiste e aí vai desencadeando um processo que vai pegando o passado do investigado e vai descobrindo muito mais coisa. Nessa 3ª temporada,
a questão é uma espécie de bromance nietzscheano, tem muita influência do Nietzsche na série, com um professor de escola secundária que sofre um acidente com um amigo, o amigo morre. E aí depois vai vendo que tem toda uma questão com além do homem, do Nietzsche, ele vai tentar investigar o que é a questão do Nietzsche, e vai chegando num extremo e vai havendo uma certa correspondência, uma certa afinidade entre investigador e investigado, que também traz alguma novidade. É melhor do que a segunda temporada, me parece, que tem uma questão mais religiosa, de seita, etc. Agora, como são 8 episódios, fica um pouco enfadonho a questão ali. O ator não é, o ator que faz o investigado, o Jamie Burns, não é tão bom assim, ou pelo menos o roteiro não está ajudando tanto. Mas como coloca questões do Nietzsche, eu acho que é legal, principalmente para o nosso caso, e tem muito a ver com o nosso tema de hoje, porque o drama do personagem, do investigado, do Jamie Burns, é totalmente cartesiano e kantiano. Ele se sente desamparado, desconectado do cosmos. E aí Nietzsche pode ajudar, mas a leitura de Nietzsche dele foi enviesada. É sempre bom lembrar que Nietzsche reconhece em Spinoza um precursor. E Spinoza, me parece, é mais digamos assim, Spinoza é mais eficaz na questão de trabalhar a univocidade indivíduo e cosmos, a imanência do indivíduo com o cosmos, a relação de múltipla, de unidade dinâmica que eu tenho com tudo que existe. Eu como extensão do cosmos. Spinoza me parece melhor do que o Nietzsche. O Nietzsche é ótimo para a gente chutar o pau da barraca, mas o que você fazer com a barraca derrubada, aí eu vou preferir o bom e velho Spinoza. Tá bom? Mas vamos falar disso agora. Só mais um detalhe, um filme que estreou agora nas plataformas digitais brasileiras é o filme Aniara. Aniara é uma ficção científica suíço-dinamarquesa, bem também fora dos clichês da ficção científica, uma estação espacial que transporta passageiros da Terra para Marte, sendo que a Terra está sendo destruída por questões naturais, etc., de poluição, e as pessoas vão morar em Marte, uma Marte terraformatada, mas ainda com muita dificuldade de moradia. Um acidente faz com que a nave tenha que abdicar do combustível para não explodir. E aí eles ficam à deriva no cosmos, sem nenhuma perspectiva de voltar para Marte. E aí o filme começa a trabalhar a influência disso no psicossocial da plataforma da Aniara. As pessoas, por exemplo, vão correr muito atrás de uma inteligência artificial chamada Mima, que traz visões assim pacíficas, tranquilizantes. Só que a Mima capta a energia negativa das pessoas e começa a ficar depressiva. E de tanto ficar depressiva, ela se suicida. E aí as pessoas não têm mais acesso a essa válvula de escape e começam a transformar a Mima em um culto religioso. Isso entre várias outras coisas, a questão política, a questão de como o capitão coordena a plataforma, né? A expectativa deles em relação a ser capturado ou não. Aparece um objeto que eles pensam que é uma questão de combustível e depois vão investigar. Muito interessante e, mais uma vez, o filme mostra a necessidade tamanha da humanidade de que alguém forneça sentido de fora para ela, sendo que o sentido, gente, está em nós mesmos, né? A Niara, pelo menos, denuncia o problema. Bom, ok, então vamos tratar do nosso assunto de hoje, que a gente vai falar do nosso filósofo preferido, o filósofo que mais influenciou os transsaberes, que é Gilles Deleuze. O que vai nortear a nossa investigação aqui é o conceito talvez mais importante, que é o conceito de devir.
Deleuze foi um filósofo francês, né? Começou a publicar na década de 50, faleceu em 95, publicou vários livros. A gente, obviamente, aqui não vai desenvolver conceitos, vai fazer hoje mais uma espécie de guia de leitura, né, da obra do Deleuze. E foi professor na Universidade em Paris e fez a filosofia, na minha opinião, a mais relevante do século XX, por ter sofisticado o conceito de devir, por ter elencado um grupo, um número de filósofos que eles chamam dos seus intercessores, dos estoicos, até Bergson, de uma forma muito singular, né? Por exemplo, ele junta Hume, que é empirista, com Spinoza, que é considerado um racionalista, monista, com Leibniz, vai emendando de uma forma que fica coeso e é uma linha completamente ligada a uma linhagem mais maldita na história da filosofia, uma linhagem derrotada na história da filosofia, mas que, graças ao trabalho dele, essa linha filosófica da impermanência hoje ganha um vulto enorme, né? Então, a gente começa citando aqui, mostrando o Diferença e Repetição, que é um livro de 68 dele, que é a tese de doutorado dele, que aqui Deleuze vai sistematizar o que ele chama de filosofia da diferença, que ele vai juntar os autores, vai mostrar, vai criar um trampolim dele para ele criar uma nova filosofia. Mas olha só, para nós, os transaberes, o que vai interessar mais é o Deleuze a partir do Mil Platôs, que é um livro que é o terceiro livro dele com Guattari. A filosofia que a gente vai mergulhar de Deleuze nos nossos conceitos, nas nossas investigações, é sobretudo Deleuze a partir de Mil Platôs. Mas aqui hoje a gente vai dar uma geral, né? Então a gente tem que citar o Diferença e Repetição, porque é onde ele cria o campo que ele vai desenvolver para o resto da vida. Claro que tem livros anteriores, né? O Deleuze vai emendar uma espécie de história do devir da filosofia, né? Vai começar com os estoicos, são seguidores do Heráclito. O Heráclito é o primeiro que a gente sabe que começou com esse conceito de devir, apesar de que hoje a gente sabe que no Egito Antigo, o deus Kéfia já tinha alguma coisa já muito semelhante ao que na Grécia Antiga se chamava de devir, tá? Mas acho que Deleuze não viveu para saber disso. De qualquer forma, na lógica do sentido, ele faz uma boa relação dos estoicos com a literatura do Lewis Carroll, né? Alice País das Maravilhas, Alice através dos Espelhos, e vai fazer uma tessitura ali. Essa aqui já é a segunda parte da tese de doutorado dele, foi lançada em 69, se eu não me engano. Um dos autores, os autores, assim, se a gente tiver que elencar talvez uma espécie de tripé deleuziano, vai ser Spinoza, Nietzsche e Bergson. Ainda que, me parece, eu estou falando isso por mim, né? Esse Deleuze que nos interessa mais, que é um Deleuze a partir de Mil Platôs, esse Deleuze vai ficar cada vez mais spinozista e bergsoniano, e cada vez menos nietzscheano. O grande livro dele sobre Nietzsche é esse aqui, Nietzsche, a Filosofia, né? Depois ele vai escrever uma apostila pequenininha sobre o Nietzsche para a universidade, mas o livro mesmo é esse aqui. Assim, o que eu gosto de alertar as pessoas em relação à questão do Nietzsche é o seguinte: claro que é um grande autor, claro que ele tem conceitos importantíssimos. Aqui vai interessar para a gente, sobretudo, a ideia de devir contra a natureza de Nietzsche, porque ele vai dizer que é da natureza, N minúsculo, da natureza, N maiúsculo, ser contra ela mesma. Então, de fato, é um devir bem selvagem, né? E agora,
Nietzsche falou coisas complicadas. Essa galera que não entra em contato com o devir deve morrer. Se vai encontrar com uma mulher, leve um chicote. Eu acho que parece que ele tem que responder. Não adianta falar que ele estava brincando, né? Tem gente aí no governo que fala que está brincando também. Você sabe onde que levou essa coisa toda. Então, não, ele tem que responder por isso. Então, não dá para, a meu ver, assinar na obra do Nietzsche inteira embaixo, né? A gente já tem a ontologia toda prontinha ali em Spinoza, né? Dá para beber muito em Spinoza e sofisticar com Nietzsche, com algumas coisas, por exemplo, esse conceito de devir contra a natureza. O Deleuze escreveu 2 livros sobre o Spinoza, que é Spinoza e o problema da expressão, né? E o Spinoza e filosofia prática. Mas o meu livro preferido do Deleuze sobre o Spinoza não é exatamente um livro, são as aulas dele sobre o Spinoza. Curiosamente, foi a única publicada em livro impresso no Brasil, foi essas aulas de Spinoza. A N-1 publicou as aulas sobre o Foucault, algumas aulas sobre o Foucault, não todas, em versão e-book, né? Aqui você mostra esse Deleuze apaixonado por Spinoza e dá uns exemplos ótimos, que eu já falei aqui, comparando o Spinoza com o surfista, os 3 gêneros do conhecimento. O meu preferido, para mim, Deleuze falando de Spinoza como ninguém, é o Deleuze das aulas. Aí a gente já tem, assim, no caso do Spinoza, a questão do devir, o devir ali tem uma base imutável. O Deus, a substância, a natureza naturante é imutável no Spinoza. O devir está nos modos de expressão de Deus, nesse mundo visível que a gente conhece aí, nós, o mundo, o universo, etc. Então, até Spinoza, dos estoicos até Spinoza, ou seja, do século I a.C., 2 a.C., até o século XVII, o conceito de devir ainda tem uma base imutável, que vai ser transformada, a meu ver, só pelo Bergson mesmo. Outro intercessor importantíssimo para o Deleuze é o Leibniz, né? Esse aqui é o livrinho dele sobre Leibniz, A Dobra, Leibniz e o Barroco. Esse aqui já a gente gosta muito desse livro, porque já é um livro dos anos 80, que é essa fase pós-Mil Platôs, a partir de Mil Platôs. E aí, na Dobra, ele vai fazer uma relação que é muito importante, que é o Leibniz, o Whitehead, Gabriel Tarde, e aí ele mesmo. Grosso modo, só para a gente falar assim, de forma rápida, um dos conceitos mais importantes é o conceito de mônada. Tem outro, né? O mundo compulsível, a harmonia do mundo, a questão das vibrações, né? Ali, Deleuze se coloca como um filósofo da vibração, o conceito da vibração é caríssimo para a gente aqui nos Transaberes. A gente já fez uma live só sobre vibração. Mas ali Deleuze pega a mônada do Leibniz, que é fechada, né? Não tem contato direto com fora, tem contato direto através da inflexão, dessa dobra que relaciona o dentro e o fora, né? Que leva ao infinito, e depois vai levar ao infinito aberto. Mas ele relaciona essa dobra, essa mônada leibniziana, com a mônada do Gabriel Tarde. O Gabriel Tarde, no Monadologia e Sociologia, já aí virada do 19 para o 20, ele vai fazer uma mônada com janelas, uma mônada que tem contato direto com o lado de fora. E nesse A Dobra, o Deleuze vai criar uma mônada de 2 andares, um andar de baixo tardiano e um puxadinho em cima, um puxadinho leibniziano fechado, um sótão, ele fala que é como se fosse um salão musical fechado, e do lado e no andar de baixo uma mônada com janelas com cordas que vibram para o universo. E ele vai relacionar isso com as pinturas barrocas, né? Por exemplo, é o Greco, que os deuses estão olhando para si no andar de cima e os humanos estão olhando para fora da pintura no andar de baixo. Muito legal, esse livro é maravilhoso, e aí já entra nesses grandes livros que nos interessam. O primeiro livro do Deleuze, década de 50, ele tinha 20 e poucos anos, é o Empirismo e Subjetividade.
esse livro é sobre David Hume. Agora, quando Deleuze vai se colocar como empirista, é um empirista lá David Hume. O David Hume avacalhou esse empirismo inglês aí, Francis Bacon, essa coisa toda. É outra coisa, porque o grande lance do David Hume é que ele rompe com relações de causa e efeito. Ele vai dizer que as nossas relações de causa e efeito são feitas pelo nosso hábito. Ele vai falar, você joga a bola na sinuca, cai naquela caçapa, da próxima vez você pode jogar e pode não cair. A gente acha que as coisas caem sempre por hábito. Lá na Lua não cai, por exemplo. Não cai tão fácil assim. Então, Deleuze vai colocar no artigo depois que, quando ele entrou em contato com a filosofia do Hume, foi a primeira vez que ele entrou num mundo de ficção científica. Isso é muito interessante, né? Porque o Hume coloca, problematizando essas relações de causa e efeito, e aí, com isso, problematizando também a ciência, a gente vai habitar um outro mundo, que é justamente esse mundo da imanência, esse mundo do contínuo. Né? Se é um mundo do contínuo, não tem relação de causa e efeito, é uma outra relação. Então, Deleuze vai sofisticar isso, vai encaixar o Hume aí nesses grandes autores. E é curioso também, porque o Hume também escreveu o livro mais importante dele, que é o Tratado da Natureza Humana, também com 20 e tantos anos. Né? Passou o resto da vida fazendo versões mais simples, né? Escrevendo até uma resenha fingindo que ele não era ele, falando, tem um autor aí que escreveu um livro muito legal chamado Tratado da Natureza Humana. E Deleuze vai mergulhar fundo no Tratado da Natureza Humana. Como eu disse aqui, um outro autor importantíssimo para Deleuze é o Bergson. Né? Sobretudo Matéria e Memória do Bergson, porque ali o Bergson vai construir uma ontologia baseada em virtual e atual, sendo que a relação entre eles é o intensivo. O atual seria esse aqui e agora, esse presente daqui e agora, e o virtual, o atemporal, que cabe em todos os tempos. E o intensivo é a passagem. O próprio Bergson já coloca isso como um dualismo atenuado. Né? Você tem o atual e o virtual, e o atenuado provavelmente é esse intensivo que liga os dois. Nós, aqui nos Transaberes, a questão do vórtex, etc., a gente vai criar um campo de pensamento puramente intensivo. A gente vai romper, então, com o atual e virtual. Claro que isso a gente está bebendo muito em Bergson e Deleuze, até porque eles deixam muito claro que não existe um virtual puro, um atual puro. Né? Mas, ainda assim, o próprio Bergson assume que é um dualismo atenuado, como a gente quer problematizar radicalmente os dualismos, então a gente vai romper com o atual e virtual e vai habitar puramente os intensivos. Tá? Deleuze escreveu o bergsonismo na década de 60, né? Mas ele vai fazer um uso de Bergson mesmo, mais original, nos livros dele sobre o cinema, né? A imagem movimento e a imagem tempo. E aí a taxonomia cinematográfica que ele cria, segundo ele mesmo, até um pouco baseado em Peirce, mas sobretudo em Bergson, é a ideia de que o cinema do atual é o cinema que vai do início do cinema, passando pelo expressionismo alemão, passando por Chaplin, que é um cinema de cenário, duelo ou ação e novo cenário. É um cinema linear. Né? E o Hitchcock vai ser o autor que coloca em crise esse cinema da imagem em movimento, porque só tem 3 pessoas que sabem o que está acontecendo no filme: o protagonista, o diretor e o espectador, no caso você, no caso nós. Então aí o Hitchcock coloca a gente dentro do filme. E aí o Deleuze vai dizer que Hitchcock desestabiliza essa ideia da imagem em movimento e vai criar a imagem-tempo. E aí já não é mais um cinema do atual, seria um cinema do virtual, do atemporal, o cinema de evidência que contempla o atemporal, né? Que aí entra a questão do flashback. E aí ele vai colocar como início disso o Cidadão Kane, do Orson Welles. Porque ali o filme todo é a busca
do jornalista de saber o que é Rosebud. E aí vai percorrer a vida inteira do cidadão Kane, né? Claro que depois vão aparecer filmes mais sofisticados, como o ano passado em Mariambá, que aí é um filme bem monadológico mesmo, né? Coexistem várias cenas possíveis. Tal. O Bergman ali, né? Sobretudo aquela cena em que as personagens coexistem, né? Os rostos se fundem, né? Ali você tem uma dimensão virtual bem interessante. Então, nesses livros sobre o cinema, o bergsonismo do Deleuze ganha um estatuto mais original. Ainda que Bergson não tenha dado muita bola para o cinema, né? Deleuze comenta isso também. Como o cinema e a filosofia do Bergson emergiram ao mesmo tempo, né? Na virada do 19 para o 20, eles não conseguiram dar um bola para o outro, porque estava cada um preocupado com o seu próprio sistema. Mas que existe uma tremenda ressonância, porque o cinema coloca a fotografia em movimento e Bergson coloca as imagens da filosofia em movimento. E aí é justamente isso que nos interessa na questão do devir, do conceito de devir, porque aí Bergson rompe com qualquer imutável na filosofia. Ele vai dizer que não há, no texto dele, A Percepção da Mudança, que está presente no último livro que ele lançou, com coletânea de artigos, né? Pensamento Imovente, ele só teve coragem de lançar essa coletânea depois que ele escreveu As Duas Fontes da Moral da Religião, porque ali tem os textos mais barra pesada dele. Justamente ele fala que não existe suporte para a mudança. Tudo é mudança. Não existe imutável no cosmos. Aí o devir ganha uma selvageria também inédita com Bergson. E aí Deleuze vai habitar esse tipo de devir aí. É claro que ele vai trazer novidades também. Mas ontologicamente, ali, Bergson seria talvez a questão mais sofisticada de devir que a gente tem. Claro que a gente, nos Transsaberes, vai tentar trabalhar isso um pouquinho mais, vai trabalhar o vórtex como instável, o vórtex podendo ser, inclusive, pós-natureza, o vórtex podendo gerar uma coisa que não seja nem ele mesmo, nem natureza, né? E aí a gente tenta dar mais liberdade ainda para o devir. Bom, outro autor importantíssimo para Deleuze, ainda que ele não cite tanto, é o Gilbert Simondon, né? Simondon é contemporâneo do Deleuze, né? Lançou esse livro que não foi lançado inteiro na época, Deleuze comentou metade dele que foi lançado, parte da tese de doutorado do Gilbert Simondon. Mas o que é muito importante para Simondon, em Simondon para Deleuze, é que Simondon ele sistematiza na filosofia dele a crítica contundente e, podemos dizer até agora, definitiva, contra o hielemorfismo do Aristóteles, né? Essa separação de forma e expressão, etc., a ideia de uma filosofia de entes, de entidades. E aí Simondon vai trabalhar não mais o indivíduo, mas o processo de individuação. Aí entra a questão da transdução, da modulação, que é muito importante para a gente, nos Transsaberes, né? Então, para Simondon, não existe um indivíduo pronto, existe um indivíduo sempre em relação com o meio, fazendo ressonâncias com o meio e sempre em processo, que nunca se dá um indivíduo pronto. Eu estou aqui com células morrendo, com células nascendo, respirando, vou jantar mais tarde, então estou sempre em individuação. Isso aí é fundamental para Deleuze e Deleuze vai ser muito simondoniano, apesar dele dizer que ele critica as conclusões do Simondon, porque ele vai dizer que o Simondon, digamos, substancializa, ele substancializa no final das contas. Isso está em aberto, tem simondoniano que não concorda com isso, mas eu acho que faz sentido a crítica do Deleuze. Entre os contemporâneos dele, a bate-bola mais interessante foi com Foucault. Deleuze escreveu esse livro sobre Foucault quando Foucault morreu, né, para fazer o luto.
A gente aqui nos Transaberes, a gente não dá tanta bola para Foucault, não. Geralmente, o deleuziano adora Foucault, né? Mas assim, o que nos interessa na obra do Foucault, sobretudo, é a questão dele das palavras e as coisas, o problema ontológico de separação das palavras e as coisas. Mas isso foi muito mais trabalhado, por exemplo, pelo Stuart Clark, em Pensando com Demônios, né, o historiador inglês, que nos interessa bem mais. Mas todos os méritos para Foucault para ter levantado essa lebre. Agora, uma das coisas que é muito cara para a gente na obra do Deleuze é a relação que ele estabelece da filosofia com os outros saberes. Por exemplo, literatura. Ele escreveu um livro sobre Proust e ele vai dizer que Proust, a grande questão do Proust é que ele criou uma linguagem dentro da linguagem, criou uma nova linguagem dentro da linguagem. Tá bom, ele fez isso. Mas imagina se Deleuze tivesse estudado Guimarães Rosa, hein? Esse aí criou a linguagem dentro da linguagem. Como ninguém no mundo, né? O outro autor que aí já é o encontro dele com o Guattari, né? Já é o segundo livro dele com o Guattari, é um livro sobre o Kafka, sobre a literatura do Kafka. E aí, claro, Kafka vai ter tudo a ver com a filosofia de Deleuze, porque Kafka, o que ele estabelece ali, no começo do século XX, é uma literatura que rompe com a separação, que borra a separação entre escritor, leitor e autor. Né? Então, a gente vai ter aí um prato cheio para Deleuze trabalhar uma filosofia da imanência, sem dualismo, sem separação entre sujeito e objeto. Então, claro que Kafka vai servir profundamente. Na pintura, por exemplo, ele escreveu um livro só sobre a pintura do Francis Bacon. Francis Bacon, pintor, claro. Né? Ele vai relacionar o Bacon, por exemplo, com o conceito dele de corpo sem órgãos. Esses desenhos do Bacon, né? E que os corpos são retorcidos, ele vai falar assim: isso é produção de corpo sem órgãos. Isso é o corpo saindo de um certo organicismo e deixando-se habitar por devires. E aí ele vai colocar o Bacon como grande pintor dos corpos sem órgãos. Ele vai dizer também que quem foi espectador ali das pinturas do Bacon, quem leu Kafka, quem leu Beckett e não riu, é porque não entendeu. Isso é bem legal, porque no caso de Kafka, o Kafka lia trechos das obras dele para os amigos, morrendo de rir, chorando de rir. Né? Era um grande deboche da questão aí da burocracia, etc. O Beckett também tem uma grande brincadeira com a linguagem. Então é bom a gente ressignificar esses autores de uma forma mais alegre. Assim como a gente tem que fazer isso com Lovecraft também. Isso é uma história mais aí para frente. Deleuze também foi muito atrás da ciência. Por exemplo, esse livrinho bem legal aqui de François Jacob, A Lógica da Vida, ou A Lógica do Vivente, né? É um dos livros que Deleuze cita com uma certa frequência. Aqui, o Jacob vai criar, por exemplo, o conceito de íntegron, que é uma espécie de mônada da biologia. É bem legal. E vai beber também no Geoffroy Saint-Hilaire, né, que é um biólogo que vai pensar muito mais uma biologia da força, do processo evolutivo, do que uma biologia das espécies, do Cuvier, né, mais estagnada, que não teria tanto a ver com esse processo de individuação, por exemplo, do Simondon. Que está em Nietzsche também, mas o Simondon é mais preciso, mais específico e dialogando mais com a ciência. Outro autor da biologia que ele vai dialogar, vai citar muito, é o Jacques Monod, Vacaz e Necessidade. Nesse livro aqui, o Jacques Monod vai propor uma relação, uma nova aliança entre natureza e cultura, que vai ser realizada justamente no livro cujo título foi baseado nessa afirmação do Jacques Monod, que é a nova aliança da Isabelle Stenger e do Prigogine. Esse livro aqui, a Isabelle Stenger foi aluna do Deleuze, né? O Prigogine, já disse aqui, ele
um físico, prêmio Nobel da Química, pela teoria das estruturas dissipativas, que é uma forma de colocar a química em devir, né? E o Deleuze vai citar esse livro depois, por exemplo, no que é filosofia, que já já a gente mostra, né? E vai, por exemplo, nesse livro, eles afirmam que a mecânica quântica coloca a física em devir. Então, é lógico que esse tipo de pensamento da ciência vai interessar profundamente Deleuze, né? Deleuze também foi atrás da antropologia. Esse livro aqui, o primeiro livro do Gregory Bateson, Naven, é onde vai aparecer a ideia de Platô e da onde Deleuze e Guattari vão tirar, a princípio, a ideia de rizoma, o conceito de rizoma, vai aparecer nesse livro do Bateson, que vai ser o primeiro Platô, digamos assim, do livro Mil Platôs, né? Também tem os conceitos de cismogênese, e o Bateson é um autor bem importante. E também porque o Bateson ele foi um dos primeiros caras, ou mais importante cara das ciências humanas, a trazer o conceito de cibernética, né, para as ciências humanas. Então, isso aí já dá um grande mérito para ele. Claro que a gente tem que problematizar sempre a questão da cibernética. Eu já citei aqui o texto, o problema da cibernética lá do Tikkun, né? Que aí vai fazer toda uma crítica à questão da cibernética. A gente não pode ficar fazendo tanta louvor assim à cibernética, não, porque a questão dos algoritmos, a questão da onipresença da internet gerou muito controle também, gera muito controle, né? Bom, o primeiro. Aí houve um encontro do Deleuze com o Guattari. Foram apresentados por um amigo, né? Esse amigo também trabalhava em Laborde, que é uma clínica lacaniana nos arredores de Paris, que trabalhava muito com esquizofrenia, mas tinha toda uma ideia de vanguarda clínica. Guattari era um cara muito irrequieto, né? E falou assim: vai lá conversar com o Deleuze para você acalmar um pouquinho. E Deleuze tinha feito uma operação e a Deleuze estava precisando conversar, estava com muito tempo livre. E aí, nesse primeiro encontro já foi um grande encontro, eles já trocaram muita ideia e já saíram com uma ideia de escreverem juntos. A ideia foi que o Guattari escrevesse as ideias iniciais e que o Deleuze editasse e retrabalhasse, né? Então, eles trabalhavam através de cartas e através de conversas. E o primeiro resultado foi um best-seller, né? Que é o Anti-Édipo, que é o primeiro tomo de Capitalismo e Esquizofrenia, onde surge a ideia de esquizoanálise, que é a proposta clínica de Deleuze e Guattari, criticando a psicanálise, sobretudo Lacan. Lacan era terapeuta do Guattari. O Guattari fugia do assunto. O Lacan queria saber sobre o livro, o que está escrevendo, o que é isso de esquizoanálise. Convidou o Guattari para jantar, o Guattari desconversou, ligou para o Deleuze ligou para o Lacan e desconversou. O Deleuze já tinha um pezinho atrás com o Lacan, porque o Lacan, antes, no começo da década de 60, ficou bêbado na casa do Deleuze, criou caso porque não tinha charuto, aí já tinha uma unhaca, né? Mas e quando lançou o Antiédipo foi um sucesso absoluto, só se falava em Antiédipo na França. O Lacan nunca mais comentou o livro, ele brigou com o Guattari, não se falaram mais. Guattari se ressentiu um pouco porque a Laborde, por exemplo, continuou sendo uma clínica, até hoje é uma clínica lacaniana. Várias pessoas Laborde faziam terapia com Lacan, né? Agora, a questão é que a crítica é muito contundente. Nós aqui no Transaberes achamos o Antiético um livro assim, um pouco raivoso. O título é dialético, apesar da ontologia de Deleuze e Guattari ser uma ontologia que critica a dialética, mas o título é dialético. A gente acha que, na verdade, a grande proposta deles em relação à psicanálise, a crítica à psicanálise, vai ser sofisticada mesmo ali no Mil Platôs. Mas, claro que é um livro que deve ser lido, tudo. A gente aqui não usa tanto assim. Falando um pouquinho do Guattari, tem um livro aqui que os brasileiros têm um carinho especial, que é o Cartografias do Desejo,
É um roadbook, escrito junto com a Sueli Ronick, que foi a pessoa que trouxe o pensamento de Deleuze e Guattari para o Brasil. Esse livro aqui, a Sueli fez um contato com várias universidades para conseguir pagar a viagem de Guattari para o Brasil. O Guattari falou assim para ela: ó, eu vou bancar do meu bolso a viagem e eu não quero dar palestra em universidade. Eu quero ir para centro de umbanda, eu quero ir para grupo gay, eu quero ir para a formação do PT na época. Ele entrevistou o Lula, mas ele já falou assim: ó, minha experiência com grupo é assim, o líder vai se isolar, vai se subdividir em vários grupelhos. Ele já falava isso em 82. E aí tem um encontro com psicanalistas também, mas já em grupo de informações psicanalíticas, né? Tem, inclusive, a entrevista dele com Pepe Escobar, grande Pepe Escobar. Mas o meu livro preferido do Guattari é esse aqui, o último, Caosmose. Aqui aparece um vislumbre de uma nova ontologia, quase sem nenhum dualismo, mas aí ainda tem um atual virtual aqui. Mas aí tem, inclusive, texto inspirado em São Paulo. Guattari adorava São Paulo. E logo depois ele sofreu um ataque cardíaco, estava no processo depressivo, mas no processo depressivo ele ainda trabalhava, escrevia, né? E acabou falecendo em 92. Mas, para mim, a grande obra-prima, tanto de Deleuze como de Guattari, é o livro Mil Platôs. Aqui no Brasil, vai entender, foi lançado em 5 volumes, no resto do mundo foi lançado um volume só. No Mil Platôs, aí a gente tem os autores bem maduros, é o terceiro livro deles juntos, né? E ali a ideia que o Deleuze fala na Abecedária, que era uma espécie de livro meio enciclopédico, fala de vários saberes, né? Cada conceito trabalhando um saber específico, geografia, etc. Mas ali é criado o conceito de rizoma, que talvez seja o mais importante. O Tim Ingold vai trabalhar melhor esse conceito, vai pegar o conceito de Deleuze e Guattari e vai dar uma melhoradinha, porque o conceito da botânica foi talvez um pouco infeliz. A gente vai falar melhor disso semana que vem. Mas ali vão aparecer conceitos fundamentais. Vão ter a versão definitiva do conceito de corpo sem órgãos, que já aparece no Antiédipo, né, pegando emprestado do Arthur, mas ali no Mil Platôs aparece com todo o seu esplendor. A boa despedida com a psicanálise, mais potente, a meu ver, que do Antiédipo. A criação do conceito de máquina abstrata, que já aparece no texto do Guattari antes, mas ali aparece de forma plena e também é muito interessante. É muito caro para a gente, por exemplo, o conceito de vórtex, né? A gente bebe bastante na máquina abstrata. E vários outros conceitos. A questão das linhas, que vai ser muito cara para a questão da antropologia do Tim Ingold, que a gente vai trabalhar semana que vem. Várias coisas. Então, literatura, etc. Então, o Lísio Estriado, que vai pensar a questão do espaço de forma mais ampla, que no caso da filosofia do Bergson, o tempo tem mais destaque que a questão do espaço, com o conceito de Lísio Estriado e Deleuze e Guattari dão uma equilibrada nisso, né? E o último livro, atribuído a ambos, a Deleuze e Guattari, é o que é filosofia. Deleuze depois lançou um outro, né, que é o Crítica e Clínica, que é a coletânea de textos, mas esse foi o último. Mas, assim, supostamente Guattari não escreveu o livro. Guattari estava muito deprimido, Deleuze recebeu uma sugestão de colocar o Guattari como coautor, então a ideia era o Guattari ler e fazer algumas anotações em cima, mas, grosso modo, o livro é do Deleuze. E é uma maravilha, um livro bem claro, e talvez eu recomende ele como livro de entrada. Bom, para começar, recomendo o Conversações e talvez o Diálogos. Mas, assim, entrar no pensamento mesmo é melhor esse, porque esse ele dá uma revisão do que é filosofia e é de uma forma bem interessante, muito rica. E ali aparecem também conceitos importantíssimos, como, por exemplo, o conceito de plano de imanência, que ali aparece com todo o seu esplendor também. Para terminar, vamos falar um pouquinho
rapidamente, de deleuzianos, alguns deleuzianos que a gente considera importante, né? O primeiro deles é um mexicano radicado nos Estados Unidos, que é o Manuel Delanda. Manuel Delanda publicou 3 livros iniciais bem interessantes, muito influenciados por Deleuze. Depois eu acho que perdeu um pouquinho a mão. Mas esse livro aqui, 1000 anos de história não linear, esse livro, infelizmente, não foi lançado no Brasil. Esse livro aqui é o melhor livro sobre máquina abstrata. É um livro inteiro sobre máquina abstrata e torna a máquina abstrata mais compreensível. É melhor do que o texto do Deleuze. Ele vai negociar com a linguística, com a teoria do caos, que ele domina bem, com a ciência em geral, né? E vai fazer uma relação ali de geologia, biologia, linguística. Muito interessante. O conceito de máquina abstrata ganhou um novo estatuto para mim com esse livro, então eu recomendo muito. A gente publicou um artigo do Delanda no nosso blog, Cosmos e Consciência, uma tradução, e ali tem um resumo bom desse livro, eu recomendo vocês lá. Procure Manuel Delanda no Cosmos e Consciência, a Geologia da Moral, o artigo. E também uma interpretação neomaterialista, porque a Geologia da Moral é uma ideia do Deleuze do Mil Platôs, né? Outro livro do Delanda que eu recomendo é esse Ciência Intensiva e Filosofia Virtual, que é todo um diálogo do Deleuze, da filosofia do Deleuze com a ciência que ele estabelece com muita propriedade. Mas aqui o que ele faz também, que a gente usou muito, ele organiza a ontologia do Deleuze baseada em 7 conceitos que o Deleuze organiza ali nos itens do simulacro, com diferença da repetição. Então, ele vai organizar a filosofia do Deleuze em 7 níveis conceituais, que são o plano de imanência, a multiplicidade virtual, a máquina abstrata, a ressonância, a mônada, sendo que plano de imanência, máquina abstrata, multiplicidade e máquina abstrata são do nível do virtual, a ressonância e a mônada no nível do intensivo, e o molar e molecular e o centro de envolvimento no nível do atual. Então, ele encaixa a multiplicidade deleuziana numa ontologia bergsoniana e faz o diálogo. Claro que é reducionista, num certo sentido, mas é muito didático e coloca o Deleuze de uma forma super compreensiva. Tá? Infelizmente, também não foi publicado no Brasil. A gente já falou aqui, agora pensando já a questão da política, um desdobramento interessante das questões de micro-revolução em Deleuze, de revolução molecular em Deleuze, de nomadologia em Deleuze e Guattari, é o Hacking Bay na zona autônoma temporária, que vai pegar a anarquia, vai pegar o sufismo, vai pegar a filosofia do Deleuze, sobretudo do Mil Platôs, e vai criar um anarquismo ontológico sensacional. O pessoal do Tikkun, que eu já disse aqui também, né, que vai fazer, usam muito Deleuze na filosofia deles, que é essa revista de anônimos, insurrecionista francesa, que gerou depois o Comitê Invisível. Ali eles vão pegar Deleuze, vão pegar o Hacking Bay e vão propor um desdobramento deles, né? Que é a zona opaca opressiva, né? Que é um desdobramento da Thais, que eles vão fazer a crítica que a Thais do Hacking Bay não pensa fora, só o dentro, uma liberdade contextual, que tem muito a ver com a questão do vórtex nosso também. O vórtex nosso bebe muito no Hacking Bay. Quando eu lancei o livro, eu não tinha lido ainda o texto da zona opaca opressiva do Tikkun, mas da hipótese cibernética, né? Mas tem tudo a ver, vai ajudar a gente a sofisticar melhor o conceito. Já falei aqui, aí já fazendo convite aí mais uma vez para o nosso curso de bruxaria deleuziana, o Joshua Hamey faz um trabalho assim, faz uma espécie de nesse hermética Deleuze, faz uma espécie de hermenêutica de autores místicos e Deleuze, né? Então ele vai pegar a relação ali do Plotino, dos bruxos herméticos, dos filósofos herméticos, Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, Spinoza, Bergson, vai mostrar toda uma relação mística do pensamento de Deleuze, que muitas vezes não é direta, algumas vezes é direta, por exemplo, ele cita o Castaneda, o taoísmo,
o yoga, mas aqui ele mostra algumas conexões que estão indiretas, já que ele cita Plotino, Bergson, Spinoza, Nicolau de Cusa, Bruno. Então tem toda uma verve mística. Esse livrinho também, Deleuze e a Bruxaria, sobretudo com o artigo do Matt Lee, já falamos isso aqui na live de Bruxaria Deleuziana, né? Então tem toda essa galera que estuda essas relações de Deleuze. E, finalmente, para mim, o maior autor vivo e o cara que, de fato, acrescentou algo na ontologia de Deleuze e Guattari, que é o antropólogo Tim Ingold. O Tim Ingold, ele vai pegar a questão das linhas de fuga ali de Deleuze, que o Deleuze pegou também do Paul Klee, né, a linha como ponto que saiu para passear, e vai aplicar isso na antropologia dele, pensar um mundo sem objetos, um mundo de contínuos, de emaranhados de linha, que é uma coisa absolutamente sensacional. Os Transsaberes bebem muito na antropologia do Tim Ingold, que é um cara solícito, está sendo publicado agora no Brasil, já tem 3 livros publicados, espero que publiquem mais. E a gente vai fazer a live da semana que vem, da próxima terça-feira, só sobre a antropologia do Tim Ingold, a antropologia das linhas do Tim Ingold. Vocês estão todos convidados e a gente vai entender como é que a antropologia do Tim Ingold desdobra, amplia a filosofia de Deleuze e Guattari. Tá bom? Terça-feira, 19 horas. Agora, para terminar aqui, vou dar alguns avisos. Primeiro, que sexta-feira vai sextar nos Transsaberes. A gente vai tomar um vinho e conversar com o meu querido Baracá Júnior, que é tradutor, na minha opinião, o maior tradutor de Plotino no Brasil, grande especialista em Plotino, e a gente vai conversar com ele sobre Plotino e a relação dele com o neoplatonismo e o problema também do Plotino com os gnósticos, né? Então vai ser sexta-feira, 19 horas, só no YouTube, no nosso canal dos Transsaberes no YouTube, ao vivo, tá bom? E depois vai ficar no YouTube, depois a gente vai passar para o Facebook e tal, mas apareçam lá, tomem um vinho junto com a gente, vamos celebrar o Uno e o Belo junto com o Baracá. E, finalmente, mais uma vez, eu quero convidar vocês para fazerem o curso nosso, Bruxaria Deleuziana, que vão ser em todas as sextas-feiras de julho, mês que vem, de 19h30 a 21h30. Já tem bastante gente se inscrevendo, a gente tem um limite máximo, né? Então é bom se inscrever logo. Vai ser na plataforma Zoom. E a gente vai pegar esses autores que são intercessores do Deleuze, né, que tem uma verve mística, como dos autores que o Deleuze citou, o Plotino, o Spinoza e o Bergson, mas também o Castaneda, né, que é o antropólogo que conta as histórias do bruxo Dom Juan. Vamos fazer essa relação, falar um pouquinho desse livro Hermética e Deleuze, né? Ver como é que o hermetismo tem tudo a ver com a questão da filosofia do Deleuze e comentar algumas bruxarias contemporâneas, como a magia do caos, ver como é que isso tem muito a ver com a filosofia do Deleuze também, mas não tanto. E vamos fazer as nossas práticas lá, a nossa criação de corpo sem órgãos, que é o exercício em vórtex, né? E vamos fazer algumas versões dele. Você fica em encontros, a gente sempre se diverte muito nesse curso, vai ser a 4ª vez que a gente faz, a primeira vez online, tá? Eu aguardo vocês lá. Muito obrigado. Espero vocês, então, sexta-feira. Espero vocês terça-feira que vem. Daqui a pouco eu vou publicar no Facebook o meu artigo De Vires, que é o 2º capítulo do meu livro Antologia Onírica, que eu organizo essa história toda que eu contei aqui hoje. E muito obrigado. Tá bom? Até lá.